Eclesiastes. Eclesiastes é o livro da sabedoria de Salomão, das observações que ele fez. Salomão era um rei que pediu sabedoria a Deus para entender melhor, né, o mundo à sua volta, para entender as coisas. Ele pediu sabedoria e ele deixou, né, e ficou escrito aí as observações, as interpretações, a influência, né, que vem de Deus, né, para ele pregar, né. Aí ficou escrito para nós, chama-se de Eclesiastes. Aqui no 9, vai até o 12, o Eclesiastes. No 9 é onde está escrita aquela parte que o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos. Então a corrida não é dos ligeiros. As pessoas pensam que por se esforçar mais elas vão conseguir chegar na frente, resolver, ganhar o jogo, sei lá. Mas esse livro diz que é se Deus permitir que as coisas aconteçam. Veja, vamos ler aqui o capítulo 9 e o versículo 11 de Eclesiastes. Retornei para ver debaixo do sol que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios os que têm alimento, nem tampouco são os entendidos os que têm riquezas, nem mesmo os que têm conhecimento têm o favor, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. São ensinamentos, são orientações, observações feitas por um rei que pediu sabedoria a Deus, e Deus o dotou de sabedoria, atendeu o seu pedido porque ele pediu algo que era do agrado de Deus. Deus permitiu que ele tivesse essas inspirações para depois escrever e deixar para a humanidade, né, essas observações, essas orientações que o próprio Deus queria nos deixar. Então veja aqui, Eclesiastes no capítulo 10, versículo 4. Se o espírito de um governante se levantar contra ti, não deixes o teu próprio lugar, pois a própria calma aquieta grandes pecados. O 10:12. As palavras da boca do sábio significam favor, mas os lábios do estúpido o engolem. Então a gente vê aqui que está falando de pessoas que é cheias de si, que acha que pode resolver tudo sozinho, que soberbas, pessoas que querem impor a sua força, dizer que o certo apenas o jeito dele, apenas o que ele tem para mostrar, mas que e o que ele fala é sempre o certo. Esse versículo está falando mais ou menos disso. E aí avisa para a gente não, né, nesse versículo aqui no 4, para a gente não reagir na mesma natureza, mas a gente deixar passar, que uma hora ele vai entender que está errado, né? As pessoas que estão erradas. Então a gente não deve reagir àquele que está sendo incoerente, àquele que está sendo errado, porque senão a gente vai acabar errando junto com ele. O próprio tempo e a própria orientação de Deus vai chegar nele, vai chegar a todos, e aquela desavença, aquela discórdia vai chegar. Veja mais um ensinamento aqui no Eclesiastes 10, versículo 18. Pela grande preguiça arria o vigamento, e pelo abaixamento das mãos a casa tem goteiras. O que esse versículo diz, né? Pela grande preguiça arria o vigamento, e pelo abaixamento das mãos a casa tem goteira. Ele pode estar falando aqui de muitas coisas. Por afastar-se da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, a gente pode ficar mais tendente ao pecado, a gente pode cair, e aí a casa vai criando goteiras, a gente vai ficando mais suscetível ao erro. Pelas horas passadas gastas em um bar, em algum lugar, os seus filhos se criam sozinhos, aprendendo coisas pela internet e têm uma formação fora da sua formação, muitas vezes errada, e
goteiras, né? Coisas erradas. Pelas horas gastas vendo celular, jogando jogos e deixando as tarefas para depois, é que se tem o cobrador batendo no portão, as contas a pagar, o aumento das goteiras. Então a economia é todo dia, a sustentação tem que ser construída todo dia, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, a gente tem que batalhar, trabalhar todos os dias, dar-se a uma atividade, porque se você paira, se você espera que caia do céu, vai vir as goteiras. Eu não vou trabalhar não, mas tem um governo que é poderoso, ele vai criar um programa social, benefícios e sustentar toda a população, todo mundo. Vai vir as goteiras, porque aquela sustentação não é suficiente. Deus falou, né? A partir de agora, tu, homem, tirará o sustento, o teu sustento com o suor do teu rosto, todos os dias da tua vida. Então, o que a gente vê hoje, atualmente, as pessoas cada vez mais querendo vida fácil, querendo ganhar dinheiro de forma fácil, querendo uma sustentação sem o devido trabalho, querendo ter igualdade, querendo ter a riqueza que os outros têm, sem ter o mesmo esforço que as outras pessoas. Muitas pessoas estão pensando assim, querendo que venha um governo e divida tudo, toda a riqueza, que forme, que construa uma sociedade igualitária, e não é dessa forma. Não é tirando daquele que se esforçou, que construiu, para distribuir para os outros, mas sim todo mundo construindo como Deus deixou. Deus deixou as pessoas divididas em famílias, né? Capital quer dizer por cabeça, por unidade, cada uma ali trabalhando para si, e coletivamente, né, os efeitos virão, né, os benefícios, porque cada um está trabalhando para si, mas ele vai ter algo para vender para o outro, para trocar com o outro, para serviço para prestar para o outro. Então, quanto mais as pessoas estiverem dadas ao trabalho, envolvida com alguma atividade, vai servir para ele, para a família dele e para a sociedade. Todos têm que correr atrás. Então, se você abaixa a mão, né, pelo abaixar das mãos é que a casa tem goteira, pelo cruzar dos braços é que a casa tem goteira. Esse versículo está dizendo mais ou menos isso, né, para a sociedade atual. Pela grande preguiça arria o vigamento, e pelo abaixamento das mãos a casa tem goteiras. Então não existe uma salvação, não existe um milagre que faça as pessoas ter conforto, os benefícios, apenas como uma magia ali, sem o esforço devido. Muitas pessoas da atualidade elas devem entender isso, que se elas ficar apenas consumindo, destruindo, usando droga nas faculdades, sendo sustentada pelos pais, por exemplo, achando que para sempre vai ter essa sustentação, os pais estão pagando agora porque estão depositando confiança e expectativa de que quando eles terminarem a faculdade, eles vão passar a produzir alguma coisa. Então é um investimento que o pai tem ali para com o filho. Mas depois que ele se formar, ele vai ter que produzir alguma coisa. Então não existe essa vida fácil de viver só estudando, dependendo dos pais, fumando droga, achando a vida bonita e ter sustentação para sempre, né? É uma troca. Deus fez as famílias para ser uma troca. Enquanto a gente é dependente dos nossos pais pequenos, antes de atingir a maioridade, a gente vai dar despesas, mas depois a gente vai ter que produzir junto e até cuidar dos nossos pais no futuro. Essa é a troca lógica que Deus fez, né, que Deus construiu, né, e inseriu nessa estrutura chamada família. Essas pessoas que pensam diferente, que têm ideologia diferente, é porque elas seguem alguma ideologia criada pelos homens para desencaminhar as pessoas, para tirar as pessoas das orientações do Criador. Então, pela grande preguiça, arria o vigamento, e pelo abaixamento das mãos, a casa tem goteira. Deus contou uma parábola, Jesus, uma certa vez, que um rei foi para bem distante e deixou alguns talentos com 3 pessoas. Para um deixou 1, para outro deixou
5, para outro deixou 10. Fiquem trabalhando com esses talentos, porque eu vou viajar e quando eu voltar, eu vou colher o resultado. E aí, um que tinha 10, plantou, negociou e conseguiu mais 10. Outro que tinha 5, conseguiu mais 5. Quando o Senhor chegou, ele foi avaliar e ver que aqueles lá tinham produzido mais, né? Tinha levado para frente aquela palavra que ele ouviu, não ficou de braços cruzados, não ficou parado, mas reproduziu aquilo que o Senhor esperava. E ele falou: servos bom e fiel, foste fiel no pouco, te darei muito. Mas o servo que ficou apenas com um talento, com uma missão a cumprir, ele falou: não, eu vou guardar esse talento aqui e esconder, porque é tão pouco que não vai resultar em nada. Então, ele cruzou os braços. E aí, quando o Senhor chegou, falou para ele: servo mau, sabia que eu ia cobrar e não fez reproduzir o seu talento. Servo preguiçoso, se tivesse pelo menos colocado no banco, para quando eu chegar, ter pelo menos conseguido os juros, né, para que aumentasse um pouco mais e não continuasse da mesma forma que eu deixei. Então é isso que Deus quer de cada um de nós. Aquilo que a gente tem, que pode ajudar, que pode melhorar, que pode direcionar as pessoas, rumo à vontade de Deus, né, que pode servir de orientação, a gente tem que repassar. É isso que faz os pregadores, é isso que fez essas pessoas que foram inspiradas por Deus e deixaram para nós essas palavras aqui, como o rei Salomão. Ele, além de querer observar tudo isso, de querer entender um pouco mais, ele deixou escrito aqui, foi através da inspiração que ele teve por Deus, que ficou escrito toda essas passagens, toda essa observação, toda essa avaliação que ele fez, e esses comentários, que hoje é essa palavra de Deus, né, que é orientada por Deus, e que serve para nos ensinar, nos conduzir rumo àquilo que Deus quer. Porque a gente tem, para chegar nos melhores resultados, tem que se orientar por essa palavra e fazer a vontade de Deus. É Ele que permite todas as coisas. Porque se a gente achar que a gente consegue andar sozinho, como está aqui no versículo 11 do capítulo 9, né, a gente chega nessa conclusão aqui, achando que pode fazer por a gente mesmo, que a gente aprende e não precisa de Deus. A gente se torna um vencedor, um herói, vai ganhar um troféu. Não é bem assim, porque aqui ele chegou a essa conclusão. Retornei para ver debaixo do sol que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios os que têm o alimento, nem tampouco são os entendidos os que têm as riquezas, nem mesmo o que tem conhecimento tem o favor, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos.